Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que estejam todos bem. Estamos de volta nesta quinta-feira para mais uma aula de religião. Somos gratos pela oportunidade, de aqui estarmos mais uma vez. E antes de começar a aula de hoje, eu quero fazer aqui rapidamente a correção da atividade da aula passada, que teve como título o reino, melhor dizendo, o reino de Deus está dentro de nós, certo? Então vamos lá para a primeira questão. Complete a frase substituindo a expressão em destaque por um sinônimo. Então, a frase é: Jesus anunciou a boa nova do reino de Deus. Nós vamos trocar a expressão em destaque por um sinônimo. Então, qual seria o sinônimo de boa nova? Ficaria como a frase: Jesus anunciou a boa notícia do reino de Deus. A segunda questão: de que boa nova Jesus falava? A chegada do reino de Deus, Era essa a boa nova de que ele falava. A terceira questão: o que os fariseus perguntaram a Jesus? A resposta é: quando iria chegar o reino de Deus? A quarta questão: o que Jesus respondeu? Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Olha só, a resposta de Jesus foi essa: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Por que Jesus falou isso? Porque o reino de Deus realmente ele está dentro de cada um de nós, E é nós que vamos fazer com que esse reino venha aparecer, ser praticado, certo? São as nossas boas ações, É o nosso amor pelo nosso próximo, é o falar da palavra, é levar uma mensagem, um conselho, uma palavra amiga. Então, tudo isso faz parte do reino de Deus, que cada um de nós temos, no nosso interior. A quinta questão: marque um X nas alternativas que explicam em que situações acontece o reino de Deus. E aí nós temos as alternativas. Primeiro, quando dividimos alimentos com quem não tem. Na violência nos campos de futebol. Quando se perdoa alguém. Na paciência com pessoas idosas. Falando mal dos outros. As opções a serem marcadas é: a primeira, quando dividimos alimentos com quem não tem. A terceira, quando se perdoa alguém. A quarta, na paciência com pessoas idosas. Ok? A sexta questão: o que você entende por o reino de Deus está dentro de você? Ela é pessoal, certo? Então, você responda de acordo com o que você entender. O que é o reino de Deus dentro de você? Como a tia já explicou, dá para você, ter uma resposta a essa questão. A sétima: encontre no diagrama 10 palavras do texto. As 10 palavras são lei, reino, discípulo, ensinamento, mandamento, Jesus, caminho, perdão, amor e tolerância. Ao encontrarem as frases, vocês vão forme frases com 2 palavras que você encontrou no quesito anterior. O quesito anterior é a sétima questão. Então, você vai escolher 2 palavras e formar uma frase com as mesmas, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Gente, nós estamos entrando hoje já no terceiro capítulo, terceira unidade dos nossos conteúdos. Então, a nossa primeira aula de hoje tem como título Jesus, o Salvador. Essa história se encontra em João 4 até o 42, ela é adaptada. Bem, conta essa história, sobre Jesus, o Salvador,
a missão dele como Cristo e que realmente ele veio, né, a esse mundo para nos salvar. Essa história de hoje, ele relata a história entre samaritanos e judeus. Esse povo, ele tinha, né, uma certa diferença. Eles se tratavam como inimigos. E essa inimizade deles era por uma questão sobre adoração a Deus. Então, eles não se davam bem em relação a essa questão de religião. A gente pode observar isso no texto quando a gente começar a fazer a leitura, certo? Mais especificamente, Jesus vai falar, esse texto vai falar de uma mulher que muito precisaria desse Salvador, né? Muito. Então, ela, por ser samaritana, por ter uma vida, vamos dizer, de pecado, né? O texto fala sobre isso. Ela era uma mulher que necessitaria, como qualquer uma outra pessoa, né? Que necessita do Salvador. E Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Então, todos nós para ele somos de forma igual. Ele nos ama, ele nos perdoa, né? Ele nos salva, independente de quem somos. Ele não olha essa questão, quem você é, de que religião você é, né? De que cultura você faz parte, de que religião você faz parte. Ele nos ama e seu amor é incondicional. Seu amor é maior do que tudo, né? Para conosco. Então vamos lá lendo o texto. Uma vez, passando pela região da Samaria, com os discípulos, Jesus chegou a uma cidade chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço, chamado Poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e disse Jesus: "Por favor, dê-me um pouco de água." A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água?" A mulher falou isso porque os judeus e os samaritanos tratavam-se como inimigos, tinham desavenças e pensavam de forma diferente quanto aos deveres para com Deus. Então Jesus respondeu: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem lhe pede água, seria você a pedir a Ele que lhe desse a água da vida." Olha só essa primeira página, na página 65, nós observamos a história, o começo da história, né? Esse poço, como ele é chamado, Poço de Jacó, era um poço onde todos os povos pegavam água, né? Para dar para seus camelos, dar para seus animais, e enfim, todo mundo participava ou todo mundo usava desse poço. Então ali era um encontro, né? De todas as pessoas. Essa mulher, por ser pecadora, né? Ela tinha vergonha de ir ao poço no mesmo instante em que as outras mulheres estavam lá. Então ela sempre procurava horário mais discreto, aonde quase ninguém ou mesmo ninguém estaria por perto. Por quê? Porque ela se envergonhava das outras, né? Devido à vida que ela tinha, que era uma vida de pecado. Então, mas Jesus sabia o exato momento, né, o horário exato em que essa mulher estaria nesse poço. E Jesus sabe, né, como ele sabe, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele nos conhece por dentro e por fora, até mesmo antes de nascer. Ele sabia exatamente o momento que ela estaria lá e que ele iria
para ter esse verdadeiro encontro com ela, né? Então, chegando, Jesus se depara com essa mulher. Então, para ela foi um susto. Por quê? Porque outras pessoas não conversavam com ela, né? E Jesus se manifesta a ela daquela forma, pedindo-lhe água. E ela por si, né? Ela já diz que se ele soubesse a quem ele estava pedindo água, que ela era mulher samaritana, que ele não podia nem dirigir a palavra para ela. E aí Jesus fala, né, que se ela soubesse quem pediria água, ela nunca mais teria sede, se a mesma quisesse beber dessa água que era o próprio Jesus. Então, ele diz, né, se você soubesse quem lhe pedirá água, se você soubesse quem pede água, você a daria dessa água, porque esse sim tem vida para te dar e vida com abundância. Então, o que ela respondeu para Jesus? Quando ele falou a seguinte frase para ela: se você soubesse o que Deus pode dar a quem lhe pede água, seria você a pedir a ele que lhe desse a água da vida. Então, o que ela fala para ele? O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. A água se tornará nele uma fonte que dará vida eterna. Jesus estava se referindo a qual água, meus queridos, quando ele se dirige para a mulher dessa forma? Será que era da água do poço? A água normal, né, do poço de Jacó? Não. Jesus estava explicando para ela, para a mulher, que ele era a água, né? Se ela tivesse conhecimento, né, se ela o conhecesse como Salvador, ela nunca mais teria sede. Então a mulher pediu: por favor, dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Continuando a conversa, Jesus mostrou à mulher que conhecia a vida dela. A mulher continuou a falar: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais nos ensinaram que se deve adorar a Deus aqui neste monte, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus respondeu: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Virá o tempo de fato em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que eu adore. Deus é espírito e por isso os que o adoram, deve adorá-lo em espírito e em verdade. Quando Jesus começa a relatar a história de vida desta mulher, falando tudo o que ela passa, né? O que acontece com ela, o que ela faz, ela começa a perceber que ela não está falando com alguém normal, com uma pessoa normal, né? Uma pessoa natural. Então ela percebe que está falando com o profeta. E quem é o profeta senão Deus, né? No entender dela. Então naquele momento ela fica assustada. Ela pensa, né? Como que alguém conhece da vida dela para estar falando tudo daquela forma, sem que ela não falou nada? Então Jesus mostra para aquela mulher naquela tarde que ele é o Messias, que ele é o próprio Deus, ele é o próprio Salvador. E aí nós vimos na história, né, que a mulher chega a falar que eles adoram a Deus em lugares diferentes. E o que o Senhor fala para ela naquela tarde, naquele momento? Que os verdadeiros adoradores, eles não precisam desse ou daquele lugar para adorar a Deus. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade aonde quer que estejam, certo?
Então a mulher acrescentou, no próximo parágrafo: sei que deve vir um Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: não será ele o Messias? Então a gente lê o texto, observemos a passagem, né? A história dessa mulher samaritana. Nós observamos que há momento em que ela duvida que realmente a pessoa que está falando com ela é o Cristo, mas no final ela acredita porque Deus relata passado da vida dela, acontecimento que só ela tinha conhecimento, né? Então ela acredita que o Messias ainda virá e ele mostra para ela, né, que ele é o Messias que está diante dela. Então o que acontece na história? Ela reconhece que realmente é o Messias que ali está e vai, né, até a sua cidade e diz a todas as pessoas. Na verdade ela faz uma pergunta. Conta tudo o que aconteceu e faz a seguinte pergunta: não será ele o Messias? Então, na história, nós observamos que Jesus fala com ela sem nenhum preconceito, sem demonstrar nenhum, vamos dizer, sem fazer acepção de pessoas, porque na verdade Jesus ele não olha, né, para nós, a forma que somos, da maneira que somos, o pecado que cometemos, porque ele nos ama além, né? O amor dele é bem maior para conosco. E nós entendemos do texto que realmente Jesus é a água viva, né? Ele é a fonte de água viva. Então nós necessitamos realmente dessa fonte. Então, quando nós nos reconhecemos que precisamos desse Salvador, ele está pronto, né? Para nos ajudar, para nos perdoar e enfim. Então, a história dessa tarde, falando sobre a mulher samaritana, nós podemos aprender que o amor de Deus, ele é bem maior para conosco, independente da nossa situação. Independente do que somos, independente da religião que seguimos, né? Esse nosso Salvador, ele nos ama incondicionalmente. Ok, minhas crianças? Que nós possamos guardar, né, nessa tarde, esse assunto maravilhoso que foi trabalhando sobre a mulher samaritana, certo? Então, fica aqui terminado o nosso assunto. Até a nossa próxima aula. A nossa atividade ela vai ficar da página 67 até a 69 para a nossa próxima, me entregarem na próxima semana. Tudo bem, meus amores? Então tenham uma boa tarde e até a nossa próxima aula.